tua palavra e do teu Santo Espírito que aqui está. Assim pedimos, cremos e agradecemos em nome de Jesus. As palmas que louvam o nome santo de Jesus. Glória Amém. a Deus, aleluia, Jesus. Eu cumprimento os irmãos com a paz, Senhor Jesus, amém. Louvado seja o santo nome de Jesus, né, irmãos? É domingo, culto da família, Santa Ceia do Senhor. Deixar um recadinho para as irmãs. Domingo que vem, irmãs, tenho reunião com as irmãs do Círculo de Oração, amém? As irmãs também que não fazem parte do Círculo de Oração podem vir também, aleluia, Jesus. As irmãs que ainda não estão ainda no grupo, podem vir também. Vamos ter reunião domingo que vem. Então vamos fazer, aleluia, acho que a reunião logo depois que as irmãs ensaiarem, né? Depois das 5h30, depois que as irmãs ensaiarem, nós vamos estar fazendo, aleluia, a reunião com o Círculo de Oração, amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus, irmãos que estão nos assistindo e vão nos assistir. Romanos capítulo 1, versículo 13, para nós meditarmos nessa noite. Romanos 1:13, aleluia, Jesus. Vamos falar sobre autoridade, aleluia, Jesus, porque hoje em dia está complicado, né, irmão, as coisas, está difícil, aleluia, e nós precisamos, aleluia, colocar, aleluia, como eu sempre digo, né, os pingos nos i, né, nós precisamos verdadeiramente, irmão, por causa disso que há muitos, né, como disse Coríntios, há muitos mortos, muitos que não andam, né, ou andando, homens mortos andando, né, irmão? Tanto engano, tanta mentira, tanta coisa, as pessoas, aleluia, tentando dar desculpa dentro de si mesmo para, aleluia, achar subterfúgio, aleluia, até se amparando e muitas das vezes se escorando, aleluia, na palavra, amém? Quem achou Romanos 1:13 diz amém? Diz assim a palavra do Senhor: submissão à autoridade. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste às autoridades, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmas condenações, porque os magistrados não são terror para com as obras, mas para com os maus. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Fazei o bem, e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque o ministro de Deus é vingador, para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa do castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus. E atendendo sempre a isto mesmo, portanto, dai cada um o que é deveis. A quem tributos, a quem imposto, e a quem temor, e a quem honra. Pai querido, Deus amado, nós estamos aqui diante do Senhor. Hoje é domingo, mais um dia, Pai. Hoje é dia de Santa Ceia. Coloca as tuas mãos, nos dá graça, vem de encontro, Pai. Nos dá direção no teu Espírito, assim eu te peço, em nome de Jesus, amém? Bate uma salva de palmas e toma teu assento, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, louvado seja o santo nome de Jesus. Irmãos, quando nós falamos, aleluia, Jesus, de submissão à autoridade, quando nós falamos de autoridade, nós falamos de tudo, irmão. Nós falamos desde o guardião, como eu sempre digo, da Paraty, até o presidente da República. Não importa se é ladrão, se é isso, é autoridade. E quando nós falamos, aleluia, Jesus, muitas das vezes a Bíblia diz que nós não precisamos concordar. Aleluia, Jesus, mas nós temos, aleluia, Jesus, se há uma lei que foi fundamentada, nós precisamos cumprir esta lei. Assim que é notório que diz a palavra de Deus. E quando nós olhamos aqui no versículo 1, que diz assim: toda alma esteja sujeita a autoridades superiores, porque não há autoridade que não seja, que não venha e que não esteja constituída por Deus. Então, quando, aleluia, Jesus,
o Senhor chama um diácono, Ele coloca uma autoridade. Quando Ele chama um obreiro, este obreiro é ungido, é colocada uma autoridade. Tanto a pessoa tem que se dar o respeito a esta unção, a esta autoridade, quanto ela tem que ser respeitada por causa desta autoridade que foi posta sobre a vida dela. Por que isso, irmão? Porque toda autoridade que é colocada sobre a tua vida, aleluia Jesus, viu, irmã Fernanda, como Deus sabe todas as coisas? Porque toda autoridade que Deus traz sobre a nossa vida, ela traz um peso, ela traz uma dificuldade, ela traz porque ela vai requerer de você algumas coisas, ela vai requerer de você compromisso, ela vai requerer de você obediência, ela vai requerer de você, aleluia Jesus, muitas das vezes você diz que está fadigado, está cansado, mas a autoridade que foi posta sobre a tua vida, ela está requerendo isso de você. Por isso que, aleluia Jesus, muitos mortos, quantos que passaram, aleluia, que nós sabemos que foram ungidos a alguma coisa, foi colocado, irmã Juliana, autoridade sobre a vida dessas pessoas, para segurarem essas pessoas na igreja. Só que eles esqueceram de avisar que junto com esta unção vem um peso espiritual, junto com esta unção vem um compromisso, junto com essa unção vem uma obrigação, e isso causa um peso. E é por isso que muitos, às vezes as pessoas dizem, eu queria ser ungido a isso, aquilo, mas não é dessa forma, querido. Quando nós falamos que atrás de um diácono, aleluia Jesus, tem 2.500 demônios lutando contra a vida dele todo dia, se ele não vigiar é tomba, é roça, por isso que estão tudo desviado. Atrás de um presbítero é 5.000 demônios, atrás de um evangelista, aleluia Jesus, são 7, e atrás de um pastor é 10.000 lutando contra a vida e o ministério dele todo dia. Por que você acha que tem tanta gente fora do caminho, Abrantes? Tanta gente fora da direção de Deus? É por causa disso, irmão Ari. Porque as pessoas acham que é só simplesmente igual, vou tomar um banho, não é assim. Ela requer, porque a Bíblia diz que toda autoridade ela tem, aleluia, uma cobertura espiritual da parte de Deus. Que toda autoridade é constituída para Deus. Se te derem um cargo, alguma coisa, te colocarem em alguma função, você pode ser de faxineira na igreja. Esse cargo vai te trazer um peso espiritual, esse cargo vai te trazer um compromisso. Tudo isso aí existe, aleluia Jesus, uma caminhada perante isso. E a Bíblia nos diz, aleluia Jesus, continuando o caminho, o capítulo 1, ela diz assim: e Deus, toda autoridade é constituída por Deus, a parte B, as autoridades que foram ordenadas por Deus. Por isso que o Senhor deixou tanto o presidente, como se você ler lá no livro de Daniel, você vai ver os tetrarcas, você vai ver os presidentes, você vai ver os deputados, você vai ver lá no livro de Daniel, já tinha, irmã Aline, já estava na Bíblia, já tinha os reis, já tinha os presidentes, já tinha os escribas, todos esses homens, eles tinham um compromisso, todos esses homens, eles tinham os afazeres, aleluia, diante, aleluia, do trono. E muitas das vezes com nós não é diferente. É que nem eu, se eu falar para você, eu não quero nem saber, eu nem vou para a igreja e não vou nem dar satisfação para os irmãos, não vou nem abrir o Jimenez, que se vire. E daí? Você acha que é assim? Você acha que o Senhor coloca autoridade na vida de quem não tem compromisso? Deus não coloca. Por isso que as pessoas, elas preferem muitas das vezes se encostar, aleluia, porque daí elas ficam encostadas, elas não cumprem o ministério delas, e daí a culpa é sempre dos outros, nunca é deles. E quando nós olhamos, aleluia, para o versículo 2, diz assim: por isso quem resiste à autoridade resiste às ordenações de Deus. Então quando nós olhamos e vemos que toda autoridade é constituída por Deus, e quando nós resistimos, nós estamos resistindo a Deus, nós estamos resistindo ao Senhor, nós estamos como? Estamos em rebeldia. E se a Bíblia diz que rebeldia é como feitiçaria, nós somos feiticeiros. É bíblico. Por isso que quando você resiste à autoridade, você resiste a Deus, você está como um rebelde. E muitas das vezes a gente não consegue compreender. E olha o que diz a parte B: e os que resistem trarão sobre si a mesma condenação. A pessoa que resiste, ela traz sobre si, porque na verdade nós sabemos, aleluia Jesus, que quando uma pessoa, aleluia Jesus, ela resiste, tanto o ministério que Deus tem, quanto o chamado dela, quanto, aleluia Jesus, a ordenância, a caminhada dela, ela traz sobre si condenação. Hoje fui num lugar, não vou citar o nome da pessoa, pela manhã, está lá, o demônio está destruindo tudo.
Está destruindo carro novo, está comendo, querido, está comendo. E eu parado olhando, só que eu já falei em outra ocasião que aquilo era o demônio, que aquilo era Satanás que tinha entrado e estava comendo tudo. Mas como eu tinha dito para Deus que eu não ia ficar repetindo mais, porque a ordenância, quando o Senhor fala, você acha que eu vou te falar alguma coisa para o diácono Roberto para prejudicar a vida dele, o casamento dele? Você acha, irmão Charles, que eu vou te dar um conselho, vou te repreender para te estragar a tua vida? Não, é para o teu bem. Agora, se você resiste, você está resistindo à autoridade de Deus. Jamais, aleluia Jesus, a pessoa pode, aleluia Jesus, não compreender isso. E olha o que diz o versículo 3: porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Hoje eu olho e vejo como tem homens e mulheres aqui nessa cidade que se gavam, dizem: eu dirijo há 28, 30 anos sem carteira, e diz que é crente, acha bonito, está amigado no pecado, acha que é bonito. Não é, que está resistindo à autoridade que Deus colocou. Eu dirijo, a polícia nunca me pegou. A Bíblia diz que os magistrados não são para terror, são para que você venha ter louvor dele, para que você chegue numa blitz de cabeça erguida: documento do veículo está aqui, teu documento está aqui. É assim que é. O Abrantes tem propósito de Deus dar um carro para ele, mas você acha que Deus vai abençoar ele antes de tirar a carteira? Então esse negócio que nós passamos aí 5, 6 anos ouvindo: Deus me abençoe, isso aqui vai ser uma benção. Mentira, querido. Mentira que Deus não vai te dar um carro cheio de problema de documento, um carro todo ferrado. Deus não vai te dar isso não, querido. Porque Deus não te dá miséria, Deus não te dá migalha. Então essa aí é tudo conversa para tentar se convencer a si mesmo. Porque quando vinha perguntar para mim: pastor, é uma benção, eu olhava e dizia: não é benção. Quase chorava quando eu levava o carro lá em casa, lá embaixo, para mim: não é benção, não pega. Porque o pastor não quer que a gente ande de carro. Pegava dali 3 meses, devolvia, fundia motor e tudo. Porque resistia à autoridade, resistia o conselho que era para o seu bem. Quando a Bíblia fala: esperei, o que a abertura do culto diz, Eclesiastes: existe o tempo determinado para as coisas, tem que esperar no Senhor, não adianta. Se o Senhor é como eu disse: pastor, irmão Roberto, vou sair da Triunfo, vou arrumar outro emprego, vou não sei aonde, veio falar para mim e tal. O que eu falei para você? Vai orar e pede para Deus abrir uma porta para você antes de você sair daí. E Deus não preparou uma porta, você saiu de lá. Não, é assim que funciona, querido. É assim, você não toma as tuas atitudes. A gente só faz essas coisas quando você já se decidiu por você mesmo, e você está entrando na prova e sabe que está entrando. Só que daí você diz: eu sou meio crente e Deus vai consertar. Não, Deus não vai consertar, você vai entrar na prova, querido. Deus não vai consertar. Por isso que nós precisamos esperar no Senhor, para que nós não venhamos ser confundidos como feiticeiros, como rebelde, dura serviço, como obstinados. Aleluia. A Bíblia diz no 3: porque os magistrados não são para o terror, não é para nós andarmos correndo da polícia, mas eles são para as más obras. Queres tu, olha o que diz: queres tu, no 3, parte B, pois não temer a autoridade, fazei o bem, terás louvor dela. Faça o bem. Vai votar para não precisar pagar lá os 2 dias. Eu não vou votar porque é tal. Está resistindo à autoridade. Mas só tem ladrão, só tem isso. Vai lá, vota, nulo, mas vote. É assim, você não pode se abster de coisas as quais, aleluia Jesus, o Senhor colocou. Pastor, mas isso aí são as pequenininhas coisas. É bem assim que ele pega. É bem nisso que ele trabalha, é desta forma que ele trabalha. Eu estou vendo gente, dias e dias, pessoas e pessoas tentando resolver um problema, colocando o outro em cima, em vez de parar, resolver uma situação, colocar do lado aqui. Pronto, Senhor, resolvemos isso aqui, agora vamos partir. Não, eles querem aquele problema, trazem para coisa nova, e a coisa nova para outro problema, e vão, aonde que leva? Para onde que leva isso? Leva para o desvio, querido. Isso aí leva para provação, leva para dificuldade. Por quê? Não resolve uma prova, arruma outra. Tem que resolver as coisas, querido, primeiro. Só que é constituído em resolver as coisas e esperar em Deus. Você tem que orar, esperar em Deus e obedecer a Deus, para que você não venha resistir à autoridade do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo fala para você: não é o tempo, não é agora, não é deste jeito. Ele fala, e se você não ouve, você está resistindo.
Muitas das vezes o Senhor nos prova, querido. Já faz um mês que Deus não fala comigo. Faz um mês que Deus não fala nada para ver minha atitude. Faz um mês que Deus está bem quietinho, só me olhando, só para ver o que eu vou fazer. Não deixa ninguém me ligar, não deixa ninguém falar comigo. Faz mais de um mês. E eu estou aí, de arrasto, estou indo. Eu tenho que continuar assim, querido. Porque é nessa prova que os crentes reprovam. É desse jeito que os crentes, aleluia, Jesus, largam o chamado. Porque é para esperar. Ah, mas é que agora. É que nem eu disse para os irmãos. Falei, se Deus, aleluia, Jesus, quando Deus fala, o que eu falei para aquele irmão aquela vez? Falei, não é de Deus. Ah, não, mas vai ser porque eu gosto do zoinho verde de gabiroba e não sei o que. Zoinho de gabiroba, ó. E daí? Envergonhado até hoje, desviado nas bolotas de porco. E daí, como é que faz? Ai, pastor, não pode falar isso. Ah, não pode falar. É que nem eu digo, irmão, eu acho muito engraçado. Eu falei para Deus que eu ia rasgar o verbo mesmo, porque na hora de me chamar, irmã Neuza, para expulsar o demônio das mulheres deles, as pombagiras eram bom. Mas para falar de mim, eles têm a língua comprida. Mas não conseguia, crente não conseguia expulsar o demônio da própria mulher. Não conseguia expulsar o demônio, eu o menino, o próprio filho. Por isso que eu disse, é como disse o diácono Roberto para mim, eu tenho externo, pastor, um espírito de gratidão. É isso que a gente faz, irmã Nathalie, externo, um espírito de gratidão por tudo que as pessoas fizeram. É desta forma que nós precisamos entender. O irmão veio aí, ó, pode vir. Falei para o irmão Ari, pode vir, ele pode vir ali sentar aí, pode ali ficar gritando ali, orando, gritando, porque nós sabemos que também não é de Deus. Ficar gritando, aí vem querer entregar sonho. Quem que vai acreditar no sonho de quem está um dia na igreja e 3 meses no mundo, Diácono Jimenez? Dizer que tinha a Cida ali, não sei aonde. Não, querido, não. Esse tipo de gente você não pode perder tempo com eles, porque gente que resiste à autoridade. E eu sou sincero, pedi pro irmão Roberto dar carona, mas agora já vou despedir já, não dê mais. Foi só aquele dia ali e acabou. Diga não, irmão, não. Por quê? Nós não ajudamos? Não demos cama, não demos comida? Não levamos, não trouxemos? E a faca nas costas o tempo. Até quando, irmã Neuza, a gente tem que ser tolo? A Bíblia disse assim, irmão, você tem que perdoar. Mas a Bíblia, irmã Juliana, não te obriga a você conviver. A Bíblia não obriga você a conviver, você tem que, eu perdoo, mas eu não quero conviver. Sou sincero. Por que isso, irmão Charles? Porque a gente não pode ser bobo, a gente é crente, não é otário nem bobo. Então a gente faz o bem sem olhar a quem, mas você não pode. E a pessoa tem que reconhecer, tem que ter pelo mínimo bom senso para reconhecer. Aí porque daí eu fico preocupado. Eu não tenho. É quando você tem deve para as pessoas, quando você tem medo, aí sim você tem que ficar preocupado. Agora quando você não tem, não. Eu sempre digo, enquanto o diabo estiver lutando com você, é sinal que você está no caminho certo. Agora quando ele parar de lutar e dizer, não, deixa que ele está fazendo a minha vontade, fica tranquilo. Aí sim, querido. Por isso que eu disse, quando a gente aleluia Jesus, resiste à autoridade de Deus, quando a gente não está, aleluia, no caminho que o Senhor, aleluia, propôs para a gente, o inimigo não vai lutar com a gente. Só que tem gente que, aleluia, Jesus, você perdoa uma, você perdoa 2, perdoa 3, 4 vezes, querido. Daí não, né, irmã Sueli? Daí não, né? Daí não. A gente precisa se ater nessas coisas. Então a gente tem que ter sabedoria e discernimento. E a Bíblia continua nos dizendo no 4, os ministros de Deus são para o teu bem, mas se fizeres o mal, teme, pois te trazão de balde, pois não traz de balde a espada, porque o ministro de Deus é vingador para extirpar o que faz o mal. Quem faz o bem não tem o que temer, quem anda na palavra não tem o que temer. Quem faz a vontade de Deus fica tranquilo. Você pode passar luta, você pode passar provação, você pode ter dificuldades. Agora, se o teu Deus não for o mesmo que o meu, que disse que cuidaria de nós, deixaria o Espírito Santo para cuidar todos os dias, daí está errado. Porque o Senhor, Ele tem esse cuidado comigo e com você.
O Senhor, Ele tem esse cuidado para que nós viemos, aleluia, Jesus, estar na presença dEle, buscando a Ele. Olha o que diz o 5. Portanto, é necessário que lhes estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pelas consciências. Não por medo, seu Deus vai me pegar e tudo. Não, você tem que ter consciência. Você tem consciência que Deus colocou sobre a tua vida uma esposa, Deus colocou um filho sobre a tua vida, colocou um esposo sobre a tua vida, colocou uma casa sobre a tua vida, colocou um ministério sobre a tua vida. Você tem que ter consciência, não é só medo de ir para o inferno. Ir para o inferno é só não obedecer a Deus. Eu estou cansado de dizer que não é o pecado que leva para o inferno. O que leva para o inferno é a falta de se arrepender dos pecados, é falta de obedecer a Deus. Então você não precisa temer a Deus se você faz as coisas conforme, porque Deus sabe o quanto eu e você somos miseráveis, falhos, pecadores, porque Ele sabe que nós temos a tendência adâmica do pecado. Ele sabe da onde e quando nós somos gerados. Ele sabe que tipo de barro foi usado na nossa confecção. E Ele sabe, aleluia, Jesus, o quanto nós somos frágeis. Por isso que nós não precisamos, aleluia, Jesus, temer, aleluia, Jesus, só de medo. Nós temos que ter consciência, porque nós somos autodidáticos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós sabemos até onde nós podemos ir e até onde nós não podemos ir. E muitas pessoas, elas acham, aleluia, Jesus, que o livre-arbítrio dá direito para fazer tudo. Não, querido. Chega uma hora, aleluia, Jesus, que o Senhor diz, deu. O Senhor diz, agora já deu. E nós precisamos estar pronto para esse dia. Nós precisamos estar pronto para esta hora. Nós precisamos ter, aleluia, consciência que nós não somos nada, que nós somos pó e do pó nós vamos voltar a ser. Que você não manda na tua vida, eu não mando na minha. Se o Senhor quiser levar nós agora, Ele leva. Ele não precisa pedir nada para ninguém. Se Ele quiser, aleluia, Jesus mandar mas eu queria morrer dormindo. Pronto, de novo. Os crentes têm compromisso. Se o Senhor quiser mandar um terremoto, arrancar tudo isso aqui, fazer um futuro, Ele faz, querido. Mas daí não, pastor. Não conhece Deus. Não conhece Deus. Ele trabalha do jeito, Ele está tocando num povo lá em cima no Rio, está tocando um povo lá em Porto Alegre, para ver se ele se mexe e muda de vida, mas não está tendo jeito não, querido. Está apertado o troço lá. Chegou as contas dos meses de fevereiro, chegou as contas ali, está feio o troço. Mas eles não querem mudar de vida. Por quê? Porque são obstinados, resistem à autoridade de Deus, preferem idolatria, adorar outros deuses aos quais o Senhor abomina, preferem coisas nas quais o Senhor não está, do que está, aleluia, na presença de Deus. Por isso que o céu, aleluia, Jesus, vai ficar quase vazio, querido. Tirando os anjos, Deus, Jesus e os apóstolos, os discípulos que estão lá, vai ficar quase vazio. Porque as pessoas, como disse, aleluia, Jesus, as pessoas estão trocando Deus por qualquer coisa. Estão trocando Deus por poucas coisas. Por qualquer compromisso trocam Deus. Por qualquer situação trocam Deus. Não é assim, querido. Não é assim. A Bíblia nos colocou como atalaia. E a Bíblia diz assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Mas quando o Espírito for tirado, quando a porta da graça se fechar, aí não vai adiantar bater por fora. E a Bíblia continua nos falando, aleluia, no 6: por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Muitas das vezes, aleluia, Jesus, eu vou pegar esse carrinho bruxo só para andar, pegar essa motinho bruxa só para andar, e os tributos dessa moto, os tributos desse carro, de IPTU da casa, a água e a luz que o gato tem que tirar do gato. Não, só tem a Skynet, os crentes, a Skynet, tá bom, tá roubando, não existe, irmão, não existe, é melhor ficar sem. Olha lá, eu estou sem televisão, tô sem televisão desde dezembro, tá lá na parede pendurada, desligada. Por quê? Tem que ligar a internet, mas para ligar a internet tem que pagar.
dando teu dinheiro, fica lá parado. É assim, simples assim. Morri em 4 meses? Não morri, querido. E por que tem que apelar para o esquisito? Por que tem que ir para o lado de lá? Por que tem que... mas o fulano lá tem. O fulano vai entrar debaixo do teu braço no céu. O fulano é responsável pelo teu ministério. O fulano é responsável pelas tuas atitudes. Não, querido. Cada um dará conta de si mesmo. Por isso que o serviço do atalaia, do ministro de Deus, é avisar. É avisar. Nós tivemos um irmão aqui que quando eu pregava sobre isso, irmão Charles, ele torcia o nariz, ficava na carne comigo. Ficava 15 dias bravo comigo. Por causa da tal da Sky Gato lá. Ficava 15 dias comigo, bravo comigo. Adiantou o quê? Está desviado. E continua lá. Pronto, assim. Você acha que Deus compactua com essas coisas, irmão? Você acha que Deus... não, mas daí Deus sabe a minha dificuldade. Que dificuldade? Ficar sem. Quer dizer que se o Senhor não te der um carro, se o Senhor não te der uma casa, aí você vai tomar de alguém, vai pegar algo que não é teu, porque você está em dificuldade. Não é assim, querido. Por isso que ele disse, esperei no Senhor com paciência, ele ouviu o meu clamor, mas tem que clamar, tem que buscar ao Senhor. Tem que entender que existe um tempo para todas as coisas. Você precisa compreender que se você não se dedicar ao Senhor, Ele não tem compromisso com você. Você orar de madrugada e blasfemar o dia inteiro. Você pedir uma coisa para Deus, mas o teu coração não ter perdão. Não tem como, querido. Eu e você precisamos compreender que o Senhor, aleluia, não é o nosso comparsa. O Espírito Santo não é o nosso amiguinho. Eu e você precisamos entender, aleluia, Jesus, que nós precisamos, como disse a irmã, tem que tratar as coisas de Deus com respeito, tem que tratar as coisas da palavra de Deus, você tem que se dedicar ao Senhor, você tem que buscar o Senhor no tempo e fora de tempo, você tem que compreender que não tem mais nada nessa terra, que tudo que você arrumar desse tempo para frente, se o Senhor não tiver, aleluia, no negócio, não vai prosperar. Você precisa entender isso, que se o Senhor não der o amém, não vai, querido, não vai. Precisa ter o amém do Senhor, para que você possa, aleluia, se colocar na posição. Será que foi por isso que quando aquela viúva, por isso que as pessoas muitas das vezes dizem, mas Deus me entende. Será que foi por isso que quando Elias chegou, Eliseu naquela viúva, e ela estava lá para comer aquela farinha e morrer de fome com o filho dela? Será que foi por isso que Deus provou ela e disse para ela, faça para mim primeiro? Será que foi por isso, para ver onde que estava o coração dela? Porque ela disse para o profeta que o marido dela serviu Deus em retidão. Ela disse para o profeta que o marido dela andava com Deus. Ele disse, pois bem então, faça um bolo para mim, me dá aí o bolo, me dá água. Depois disso ele falou, o que veio na vida dela depois disso? Ele falou, vá lá e pegue as botijas de toda a vizinhança e traga aqui para dentro e feche essa porta. E a Bíblia diz que as botijas dela se encheram. E ele disse para ela, vai, vende, pega para ti um pouco, vende para você sobreviver com o teu filho o resto da tua vida aí. As bênçãos do Senhor não são de mendigagem. As bênçãos do Senhor não são de qualquer forma. Então muitas das vezes a prova, a luta, a provação, a demora de chegar, querido. E não adianta você falar nada para mim, que mais do que luta de prova, irmão Ari, de esperar tempo, eu sei. Quando se chegar uma pessoa e falar, pastor, eu já estou esperando há 16 anos, eu vou ficar escutando ele bem quietinho, querido. Vou ficar escutando ele bem quietinho, viu, irmão Charles? Irmão Chaia, quando ele chegar e falar para mim, eu estou esperando no Senhor a minha bênção, a minha vitória, estou esperando meu casamento, estou esperando há 16 anos, eu vou ficar bem quietinho, mas enquanto isso eu não vou ficar quieto, porque eu já estou há 15 anos. Aquele irmão chegou aqui aquele dia, aquele diácono lá de Curitiba e disse, eu estou 9 anos, pastor. Cuido da igreja, o pastor viaja, eu fico cuidando da igreja. Eu estou 9 anos orando para casar para minha esposa. Falei, que bom, não estou sozinho. Aí começou a juntar os profetas, como disse Elias. Disse, tem uns 100 lá que eu estou sustentando a pão e água.
Ainda tem gente que é fiel a Deus. Tem gente que reconhece que o tempo de Deus não é para encher a nossa pança nessa terra. Que o tempo de Deus não é para nos deixar alegre. Se você quer ser um crente alegre, feliz, andar saltitante, você não está servindo Jesus, querido. Porque se você procurar na Bíblia, você não vai ver nenhum dos discípulos desse jeito, andando para lá e para cá e fazendo o que queria. Você não vai ver nenhum desses. Se você está fazendo, você não está servindo Deus. Essa que é a verdade. Eles só andavam correndo, só andavam passando luta, dificuldade. Se você está com esse tempo que está te faltando alguma coisa para fazer para Deus. Você está com esse tempo, aleluia, Jesus, gastando mais o teu tempo em outras coisas a não ser ao Senhor, é porque você está faltando comunhão com o Espírito Santo. Essa que é a grande verdade. E eu sempre digo para você, não tenha compromissos com o homem, tenha compromissos com Deus, porque todas as coisas vão se alinhar, todas as tuas coisas vão dar certo, tudo o que você fizer, a Bíblia diz que você irá bem, mas que você tenha um compromisso com Deus, porque quem tem compromisso com Deus, tem compromisso com esta palavra. E quando a gente tem compromisso com essa palavra, a gente conhece o Espírito Santo. E quando você conhece o Espírito Santo, você ouve a voz do Espírito Santo. E quando você ouve a voz do Espírito Santo, você caminha com o Espírito Santo. E quando você caminha com o Espírito Santo, você lembra que você leu aqui, que a Bíblia diz que um dia é como 1000 anos para Deus e 1000 anos é como um dia. Deus pode mudar de hoje para amanhã, mas pode procrastinar 10 anos aí para frente. E isso não tem nada a ver com o pecado, com a tua caminhada, querido. Isso tem a ver com caráter, com transformação, com Deus te provando para ver se verdadeiramente, se a hora que chegar, como aqueles homens colocaram, aleluia, Jesus, aquelas navalhas no pescoço daquele povo e decapitou eles, como aquele caminhão, como aquele lá que eu publiquei, lá. As pessoas entulhadas em caminhão para ser sacrificados, porque são cristãos. E a hora que chegar aqui, não vai chegar. É? Que bom que está desfazendo da Bíblia. Vai chegar sim, querido. Está chegando o tempo da perseguição. De uma forma ou de outra. Pode não chegar na decapitação, mas vai chegar na opressão, vai chegar na perseguição. Porque esta palavra, ela não é mentira. Essa palavra, ela precisa se cumprir. Eu e você, querendo ou não, esta palavra, ela vai se cumprir. Aleluia, Jesus. E a Bíblia diz assim, ao 7, portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. E a quem honra, honra. E nós sabemos, todos nós sabemos a forma e do jeito que nós temos que fazer e andar. Ela diz que eu e você precisamos pagar os tributos, dar honra, aleluia, Jesus, e andar conforme a vontade e o querer do Senhor. Tudo que eu e você fizer, não é, né, irmã Juliana, ficar de fiasqueira, que Deus vai te curar, Deus vai fazer isso, fazendo fiasco. O Espírito Santo passa longe. Se aquele lá tivesse Deus, ele não fugia de mim. Nunca vi profeta fugir de profeta. Eu não tenho medo de homem e mulher de Deus vir sentar aí, como vocês, que é Deus usado por Deus, falar, pastor, você. Não, tem que estar com Deus, querido. Por isso que eu digo, não fica com esse troço, querido. Como é que nós sabemos se é verdadeiramente o tempo de Deus querer curar as pessoas? Como é que nós sabemos se verdadeiramente, por que o Senhor vai curar um cego? Se o Senhor é onisciente, onipresente, irmã Juliana, Ele sabe que se curar vai se perder na braquiara. É mais fácil o Senhor recolher, irmã Neuza, que daí vai para a glória. É mais fácil colocar numa UTI e recolher, que daí vai para o céu. Tem pessoas que não podem ser. Ai, pastor, mas é duro, duro. É o Senhor perguntar, cadê os outros 9 leprosos? Cadê os outros, irmão Roberto, diácono Roberto? Cadê os outros 70 leprosos que foram curados, que eram para estar na sepultura? Cadê os outros 70, eu te pergunto? Cadê? Que desceram as águas, cadê os outros 70? Por isso que muita gente, o Senhor, Ele não permite que sejam curados. Paulo teve que pregar, se era enfermidade nos olhos, se era, não importa o que era, mas ele teve que pregar do jeito que ele era. Agora eu vejo por aí
Só vou pregar se o Senhor me curar. Só vou fazer se o Senhor me der. Não é assim, querido. Não é assim. É mais fácil, vou ser sincero com você, e não é maldição. É mais fácil o Senhor te tirar alguma coisa para você servir Ele, como fez comigo. Aí eu te pergunto, você se acha melhor que eu? Se o teu ministério tiver alma atrás de você, o Senhor tiver coisas te prendendo, o Senhor tira sim, querido. O Senhor tira coisas que estão te atrapalhando, estão te desviando do caminho, o Senhor tira sim. O Senhor tira coisas que você está pegando por conta, o Senhor tira sim. Porque o Senhor, Ele zela. Mas eu queria ser feliz. O Senhor não dá bola para isso, querido. O Senhor zela pelo teu ministério. Ele zela pelas almas que estão atrás de você para ser alcançada. Coitado, pastor Roberto está sofrendo 15 anos. Coitado nada. Deus diz, estou nem aí por Deus. Eu quero que ele pregue, eu quero que ele caminhe. Você acha que Deus não fala assim? Ou você acha que Deus fica alisando, dizendo, tadinha? Não vai nessa não, querido. Cumpre teu ministério como um bom evangelista. Anda na caminhada com Deus, para que Deus possa, aleluia, Jesus, dar um testemunho como deu de Jó para mim e para você. E que ele olhe e diga, é pecador, mas é servo bom, é fiel. Ele persevera e ainda se desvia do mal, porque o Senhor sabe. Então não tente ajudar Deus, não tente acertar os caminhos, não tente fazer nada, não tente, querido. Porque a lágrima da desobediência é pior do que o choro da negação momentânea. E muitas das vezes a gente, aleluia, o Senhor fala coisas que você não pode falar. O Senhor ainda consegue nos segurar a nossa língua para a gente não falar, pela misericórdia de Deus. Mas Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas. Então eu digo, o princípio de tudo é obediência. O Senhor tem falado conosco essa noite sobre obediência às autoridades. Tudo. Você chega lá numa empresa, tem um guardião lá, ele tem autoridade para estar lá naquela portaria. Você deve respeito a ele. Assim, chegando na igreja, quanto ao pastor, quanto aos diáconos, quanto aos obreiros, tudo isso. Para quê? Para que você vá bem na tua vida e não venha nada sobre você. Para que você não venha, como disse a palavra aqui, como diz a palavra aqui, para que não venha essas coisas sobre a tua vida, para que você não venha ser, aleluia, Jesus, rejeitado. Então eu digo em nome de Jesus para você, hoje é o dia, querido, porque quem faz o bem não tem que temer. Mas pense somente nos teus compromissos. Pense somente nas coisas que o Senhor tem com você, para que você não venha a ser envergonhado, para que você não venha a ser humilhada, para que você não venha a ser pisado. Pense somente nas coisas do céu. Mas eu estou passando luta, pastor, com isso, com aquilo. Lembre-se que essas lutas foi tudo eu e você que caçamos. Foi tudo nós que caçamos. Ninguém colocou luta na nossa vida, não. Foi nós que fomos buscar. Então vamos resolver essas pendengas para depois começar de novo. Amém? Que o Espírito Santo de Deus continue falando a tua vida, ao teu coração. E você lembre que tudo é do jeito e da forma que o Senhor quer. O tempo é dele, o mover é dele, o manifestar é dele. E quando o Senhor disse para mim e para você que Ele jamais nos deixaria órfão, que Ele faria do jeito, aleluia, que Ele quisesse, mas que eu e você seríamos, aleluia, abençoados e que nós seríamos guardados. Então não se preocupe, que caia 1000 ali, 10.000 aqui, mas você vai ser guardado por Deus, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Jesus, que Deus possa, aleluia, te abençoar. Aleluia, Jesus.